Hoje, Dia dos Pais, vamos orar pelos pais, agradecer primeiramente a Deus por Ele ser o nosso Pai Todo-Poderoso que nos protege, nos alimenta todos os dias com a Sua palavra, abre os nossos caminhos, tira as vendas dos nossos olhos espirituais, envia anjos poderosos para nos proteger. Ele é um Pai presente, um Pai amoroso. Você já agradeceu ao nosso Pai? Vamos começar a oração de hoje orando a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje e para todo sempre. Amém. Vamos falar hoje sobre Abraão, como diz em Romanos capítulo 4, que ele é o nosso pai. A Bíblia fala, Abraão é pai de multidões e tem bênçãos para os filhos de Abraão. E nós somos parte dessa promessa de Deus. E vamos falar sobre os pais. Pedir a Deus que tenhamos a fé de Abraão, pedir a Deus que aprendamos com pais generosos, pais cuidadores, aqueles que não fogem da sua família, orar por eles, mas também orar por aqueles que estão em caminhos errados, em caminhos que deixam suas famílias tristes, porque na Bíblia não está falando honra teu pai e tua mãe, se eles estiverem no caminho certo. Na Bíblia fala, honra teu pai e tua mãe aqui na terra, para que os seus dias se prolonguem aqui na terra. Então é a palavra de Deus que nos diz. E você que está me escutando, como foi o seu pai? Como é o seu pai? Você que tem o seu pai, você já abraçou o seu pai hoje? Tem pessoas que guardam mágoas do seu pai. Perdoe seu pai, porque mágoa é um veneno que se guarda dentro do coração. Muitas pessoas ela não recebem bênçãos porque ela guarda mágoa e aquilo vai se transformando em dores, em traumas, em enfermidades, doenças. A pessoa às vezes começa a sentir uma dor de estômago, uma angústia, e ela às vezes fala que já esqueceu tudo, que não liga mais, mas está lá no fundo da alma, está guardado aquela dor, aquela tristeza. Perdoe o seu pai, ore a Deus, peça ao Espírito Santo. Nessa oração eu vou pedir ao Espírito Santo que tire toda mágoa daqueles que têm mágoas dos seus filhos, os pais que às vezes têm mágoa dos seus filhos porque foram abandonados, pais que lutaram, que cuidaram dos seus filhos e quando chega essa data, eles olham ao seu redor e cadê os filhos que ele criou? Cadê os filhos que ele todos os dias saía de manhã para trabalhar, chegava à noite com o pão, com a provisão da sua família? E cadê a honra? O beijo, o abraço, uma fala de dizer para o seu pai: eu estou aqui, meu pai, eu vim te dar um abraço porque você é meu herói. Quantos pais esperam escutar isso dos seus filhos e não escutaram? Quantos pais largados nos abrigos, esperando um abraço dos seus filhos? E muitos não querem ouvir falar dos seus pais, porque eles têm, às vezes, vergonha de falar do seu pai, porque seu pai é de uma origem humilde e eles escondem de onde nasceram,
de onde foram criados, aonde foram criados e quem é o seu pai. Nunca se envergonhe de falar do seu pai, da origem, da sua origem. Agradeça a Deus. Você já agradeceu a Deus hoje pela sua vida, pela sua família e de onde você nasceu? Aqueles que têm um pai que bebe e que às vezes a família fica preocupada quando ele vai chegar bêbado, chegar falando coisas que não deve no lar, estragando o dia dos pais para a família. Às vezes a família prepara um almoço, prepara uma janta, chama parentes e às vezes o pai chega e estraga com palavras que não deve e às vezes a família fica decepcionada. Você que é filho, perdoe seu pai. O que Jesus falou na cruz, quando aqueles homens estavam tirando a vida dele, ele falou: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Essas pessoas que fazem essas coisas com suas famílias, realmente elas não sabem o que fazem. Elas estão plantando uma coisa muito ruim para a vida delas. Ore para o seu pai. O maior presente que você pode dar a Deus Pai é você perdoando o seu pai aqui na terra que não cuidou bem de você. Aquele pai que abandonou você e sua mãe, aquela pessoa que tem angústia porque tem vergonha do que o pai fez com outras pessoas, que deixou marcas, deixou traumas, deixou tristeza no seu coração. Faça uma oração pelo seu pai hoje, uma oração de perdão, entregue ele nas mãos de Deus. Não guarde nenhum rancor para que a sua vida não seja travada, porque quando a pessoa ela guarda mágoa, ódio, raiva no seu coração, muitas portas se fecham. E você não merece, você nem ninguém merece ficar com raiva, com mágoa no coração. Você merece uma vida melhor, uma vida que agrade a Deus e que você seja exemplo para a sua família, não seguindo o exemplo daquele homem que é o seu pai, que você tem que honrar, tem que respeitar. Ele pode ser o que for, mas ele é o seu pai. Porque quando você guarda os mandamentos de Deus, você é muito abençoado. Essas são as bênçãos da obediência. Todo aquele que guarda as bênçãos, guarda os mandamentos de Deus, ele e ela são pessoas, são chamados de filhos e filhas de Deus. Não adianta estar numa igreja e fazer tudo errado, e pensar errado, desejar errado. Hoje é dia de bênção, hoje é dia de agradecer a Deus pela sua vida e da sua família. Não importa como é sua família. Você que tem um pai, que você o ama, que você abraça, que você convive com o seu pai, aproveite. É muito bom ter pai. Eu não tenho mais o meu pai. Quando eu falo dele, eu fico emocionada, porque eu tive um pai maravilhoso. Quando o meu pai faleceu, tiraram todo o meu chão, porque eu era muito segura quando eu tinha o meu pai. Quando eu passei a conhecer a palavra de Deus, que eu não conhecia antes, quando eu passei a conhecer, eu transferi tudo para o meu pai. Nosso pai é pai nosso. Eu transferi toda a minha insegurança, toda a minha segurança para o meu pai, para o nosso pai. Hoje eu tenho uma gratidão enorme, porque esse pai, ele nunca vai nos abandonar. Não que o meu me abandonou porque ele quis. Ele faleceu num acidente junto com meu pai e a minha tia no mesmo dia, mas há muitos anos atrás. Só que hoje eu agradeço a Deus porque ele foi um grande homem, um grande pai. E não é porque morreu, ele era maravilhoso. Quem conheceu meu pai sabe, os meus pais sabem que eu tive
fui muito e sou muito abençoada, porque eu nasci num lar de paz, num lar de bênção, num lar de amor. E hoje eu quero levar para você e mostrar para você que o nosso Pai do céu, Ele tem muito para dar para mim e para você. Vamos falar do nosso pai Abraão e receber as bênçãos de Deus através da sua palavra. Nunca deixe que coisas que fazem na sua vida, seja um pai, um irmão, um parente, um cônjuge, um amigo, uma amiga, te afaste de Deus. Meu irmão, minha irmã, a nossa vida é primeiro Deus, e a sua intimidade, a minha intimidade com Deus e a sua com o nosso Pai. Um filho, quando é próximo do pai, ele tem as bênçãos, ele tem a proteção, ele tem livramento, ele tem abundância. Você acha que um pai que é maravilhoso, que é bom, ele vai nos abandonar? Em momento algum. Vamos ver o que diz sobre nosso pai também, que foi aqui na terra, nosso pai Abraão. Romanos capítulo 4, versículo 16 ao 20. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça, e seja assim garantida a toda descendência de Abraão. Não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Abraão, contra toda a esperança em fé, creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glórias a Deus. Olha o que diz a palavra do nosso Pai, que Abraão é o nosso pai aos olhos de Deus. Somos descendentes de Abraão. Temos promessas de Deus em nossas vidas, para nossas vidas. Somos filhos e filhas amados de Deus. Você nunca esqueça, por mais que te falem ao contrário, tem pais que por falta de entendimento da palavra, às vezes ele fala coisas que não deve com seus filhos. Ele fala, você não serve para nada. Você é um preguiçoso, uma preguiçosa, você não vai dar para nada. Não crê nessas palavras. Se você ouviu alguma coisa ruim do seu pai a seu respeito, ou de qualquer outra pessoa, não crê nisso. Creia no que Deus fala. A palavra de Deus, ela não volta atrás. E quando você perdoa aqueles que te ofenderam, como diz no Pai Nosso, como diz a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, quando você perdoa, você está livre para receber as suas bênçãos. Você está livre para usar a sua fé, as suas palavras. Você tem que ver as possibilidades futuras e falar das coisas que não existem como se elas existissem. O que você deseja para a sua vida? Claro que você deseja o melhor, meu irmão, minha irmã. Claro que você deseja ter uma vida melhor, uma vida de paz, uma vida de prosperidade. Muitos sonham com a casa própria. E que Deus te abençoe com essa casa.
Que o nosso Pai Todo-Poderoso te abençoe e pela fé já se veja numa casa maravilhosa, numa casa abençoada por Deus, enviada por Deus. Às vezes, uma pessoa, ela vive em uma situação que não condiz com os sonhos dela. Ninguém acredita, mas ela crê e ela faz como Abraão. É contra tudo e toda a situação que se via com ele, que já estava sem vitalidade, já estava com cerca de 100 anos de idade e que também o ventre de Sara já estava sem vigor, porque era uma idosa e todos, ninguém ia acreditar nele, ninguém ia crer que ele ia ser pai de multidões. E olha o que Deus fez. Aí você fala, mas foi naquele tempo. Ele é o nosso Pai, é o mesmo Pai. Ele não muda. Ele é o de ontem, hoje, amanhã e sempre. Então pensa o que você quer para o seu futuro. Uma vida melhor. Agora é para a sua vida. Você não pode focar na vida do outro. Esquece a vida do outro, intercede pela tua família, ora pela tua família. Mas se você não cuidar bem de você, você não vai poder cuidar de ninguém. Às vezes, as pessoas passam o tempo inteiro só intercedendo pela vida do outro. Que o meu pai mude, que a minha mãe mude, que o meu cônjuge mude, que o meu filho mude. Ore, precisamos orar pelas nossas famílias, mas ore por você. Peça um futuro melhor para Deus por você, porque você tendo boas condições financeiras, você tendo saúde, tendo vigor, sendo uma pessoa de bom coração, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Vocês pais que largaram tudo, eu conheço pais que hoje merecem muito, mas muito mesmo, porque eles largaram tudo para pegar a guarda dos seus filhos, e tem pais que cuidam sozinho de filhos especiais. Tem um que é muito especial, tem outro que é muito especial. Você olha assim, você fala, meu Deus, que bênção conhecer homens de coragem, homens de fé, homens valorosos que largaram pela fé, largaram os seus empregos, largaram os seus sonhos, seus projetos, para pegar a guarda de seus filhos e viver cuidando dos seus filhos e viver pela fé, porque uma pessoa que cuida de filhos que são especiais, ele vive pela fé. Só ele, Deus, sabe o que ele passa, só ele, Deus, sabe as noites, os dias que ele vive para ser pai, mãe, para ser amigo, para ser médico dessas crianças, para ser psicólogo, para ser tudo. Então, você, meu irmão, minha irmã que está me escutando, valorize sua vida, valorize você. Você é um filho, uma filha amada de Deus. Não importa o que o mundo veja em você, importa o que Deus quer de você. Quer transformar a tua vida, quer te dar uma vida melhor. Faça como Abraão, olhe além da situação em que você está e veja com os olhos da fé, crendo que Deus pode fazer até o impossível. Abraão não tinha motivo algum para ter esperança, mas esperou com fé que a promessa de Deus feita a ele se cumpriria. Uma mente e uma atitude esperançosa produzem paz e alegria, ao passo que o medo e o desânimo roubam estas duas coisas. Não custa nada ser positivo e acreditar que Deus pode mudar você e sua vida. Atraia suas bênçãos ao dizer que você ama sua vida e seja agradecido por todas as coisas, não importa o que as circunstâncias digam. Você já se perguntou se Deus pode realmente fazer o que ele prometeu? Abraão tinha bons motivos para duvidar. Deus lhe prometeu um filho, mesmo quando ele e sua mulher estavam muito além do tempo em que poderiam gerar filhos. Mas a palavra de Deus nos diz que a fé de Abraão crescia
enquanto ele aguardava o cumprimento da promessa de Deus. Em Romanos 4:20, quando você for tentado a duvidar das promessas de Deus, peça a Ele para lhe dar uma fé crescente como a de Abraão, para que você também seja convencido de que aquilo que Deus promete, Ele cumprirá em sua vida. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu já te agradeço pelo dia de hoje. Obrigado, Pai, por ser o nosso Pai, por estar conosco todos os dias, nos concedendo vida longa com saúde, paz, prosperidade do Senhor. Senhor, dai-nos uma fé crescente como a fé de Abraão. Nos abençoa com teu infinito amor, abençoa os nossos lares, abençoa os pais, aos filhos, aos cônjuges, aqueles que estão desesperados, aqueles que saíram do caminho, que tenham o perdão de sua família e que volte para uma vida normal, uma vida de temor com o Senhor. Aqueles que não querem aceitar, se você é um filho ou tem um cônjuge que não aceita, cuide de você. Cuide da sua fé, não perca a sua fé pela vida, pela decisão do outro. Às vezes uma pessoa decide viver de uma forma que não agrada a Deus e nem a família, mas nem por isso a família tem que afundar junto. Me perdoe a sinceridade, mas Senhor, tem misericórdia do teu povo, perdoa os nossos pecados, não olha, Senhor, as nossas falhas, abençoa todo aquele que espera em Ti, abençoa, Senhor, perdoa, Senhor, perdoa quando não sabemos orar, quando não sabemos pedir. Vem Espírito Santo, ora em nós, fala por nós, muda a vida do teu povo, abençoa, Senhor, os lares com toda sorte de bênção, principalmente a proteção. Hoje em dia precisamos muito, Senhor, de proteção, da tua misericórdia, da tua poderosa proteção. Envia, Pai, teus anjos poderosos para proteger teus filhos e filhas. Protege as nossas famílias, os nossos lares e a todos os pais, Senhor. Não importa a situação que se encontra, te entregamos todos para a glória do teu nome. E é em nome de Jesus que eu oro, já agradecendo pela tua fortaleza em nossas vidas, por tu fortalecer o nosso amor, por fortalecer a nossa paz. Dai-nos o fruto do Espírito Santo, alegria, amabilidade, bondade, mansidão, domínio próprio, paciência, o puro amor de Deus. Que você, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, receba as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nunca esqueça de quem você realmente é filho, filha do Deus Todo-Poderoso, que nos ama, nos protege. E é em nome de Jesus que eu oro, agradecendo pela vitória do povo de Deus. Em nome de Jesus, amém.